Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui com a gente. Hoje o tema é, uau, gigante, imortalidade. É verdade, um tema que fascina e assusta, né? A gente tem aqui um material bem interessante que explora isso filosoficamente. Sim, e já de cara o texto faz uma distinção que eu achei super importante entre imortalidade, tipo viver indefinidamente, sabe? Ah, sim, e a simples vida após a morte, que seria só uma continuidade, que pode nem ser eterna, né? Exato. Isso já bagunça um pouco o que a gente pensa sobre morte. É o fim do corpo? O fim da pessoa? Pois é. Para nossa análise aqui, vamos pensar na morte como a decomposição do corpo, mas sem descartar que a pessoa possa continuar existindo de alguma forma. Perfeito. Então, nossa missão hoje é descompactar os modelos de imortalidade e os argumentos que as fontes trazem. Tem bastante coisa aí. Tem sim. E a análise organiza bem, né? Apresenta 3 modelos principais que a gente vê por aí, em várias culturas. Quais são eles? Olha, o primeiro é a ideia de um corpo astral. Tipo um duplo do nosso corpo, mas mais etéreo, que sobreviveria. Já ouvi falar. O segundo, que tem mais peso na filosofia, é a imortalidade da alma. Uma alma imaterial, separada do corpo. Isso leva direto para o debate do dualismo mente-corpo. Ah, o dualismo. E o terceiro? E o terceiro é a ressurreição do corpo. Muito forte em religiões monoteístas, né? Pode ser o mesmo corpo que volta, ou até uma réplica, tipo em algumas ideias de reencarnação. Entendi. Mas essa do corpo astral, o material não aponta umas dificuldades, assim, meio curiosas? Aponta sim. Tipo, a questão clássica, por que os fantasmas aparecem vestidos? Se é algo etéreo e imaterial, como é que tem roupa astral? Parece bobo, mas levanta uma questão séria, né? Se algo não físico sobrevive, como ele se manifesta de forma tão material? Exatamente. E isso conecta bem com a discussão da alma imaterial e o grande embate filosófico. Dualismo versus materialismo. Certo. O dualismo, com gente como Descartes, diz que mente e corpo são coisas diferentes. Então a mente ou a alma poderia existir sem o corpo. Essa é a ideia central do dualismo, sim. Abre a porta para a sobrevivência pós-morte. Só que aí vem o materialismo e diz: não, peraí. Atividade mental é atividade cerebral. Acabou o cérebro, acabou a mente. Ponto final. E as fontes trazem os desafios para o dualismo que são bem fortes, né? Como algo imaterial interage com o corpo físico. Como explicar essa interação? E a correlação mente-cérebro é inegável. O caso Phineas Gage, que mudou totalmente depois do acidente no cérebro. Sim, ou doenças degenerativas como Alzheimer, o impacto na consciência, na memória. É muito difícil ignorar essa ligação tão íntima entre cérebro e mente. Com certeza. E o que eu acho fascinante aqui é como tudo isso leva para outra questão fundamental, a identidade pessoal. Ah, sim, se alguém sobrevive à morte, como a gente sabe que é a mesma pessoa, que sou eu? Exato. E o material explora os critérios para isso. Tem o critério da alma. Parece fazer sentido, né? Mas como você verifica se é a mesma alma? Ela é inacessível por definição. É verdade, complicado. Aí tem o critério corporal ou cerebral. Parece mais concreto. Mas e se fosse possível trocar de cérebro? Ou dividir um cérebro em 2? Quem seria o original? Fica confuso. Nossa, sim, cenários bem de ficção científica quase, mas que testam a ideia. E tem o critério psicológico, que o Locke defendeu baseado na continuidade das memórias da consciência. Esse parece mais próxima da nossa experiência de ser quem somos, né? A continuidade psicológica. Criar várias cópias exatas, com as mesmas memórias. Qual delas seria a pessoa original? Todas? Nenhuma? Cada critério tem seus becos sem saída, parece. E a conversa não fica só na filosofia clássica, né? O material também olha para as tecnologias de hoje. Ah, sim. Criônica, por exemplo. Congelar o corpo para tentar reanimar no futuro. Isso. Ou as estratégias tipo SENS, para tentar reverter o envelhecimento, reparar o dano celular, engenharia pura. E o famoso upload de mente. Transferir a consciência para um computador, para um substrato digital. Exato. E aí vem as perguntas filosóficas modernas. Uma máquina pode ser consciente de verdade? E essa cópia digital, seria eu mesma ou só uma réplica muito boa? A minha consciência continuaria ali ou seria só um eco? São perguntas que desafiam nossa própria definição de consciência e de pessoa. Então, resumindo um pouco essa exploração toda, fica claro que buscar a imortalidade, seja pela alma, pelo corpo ressuscitado ou pela tecnologia,
força a gente a encarar o que realmente significa ser uma pessoa, né? Exatamente. O que constitui nossa identidade, o que nos faz ser nós mesmos. E como essa identidade pode ou não persistir através de mudanças tão drásticas, morte, transferência para a máquina, é vertiginoso pensar. É muito. E para fechar, tem uma provocação no material citando um filósofo Bernard Williams, que eu acho ótima para a gente pensar. Qual é? Ele argumentou que a vida eterna poderia se tornar, assim, insuportavelmente chata, entediante, sem sentido, justamente por não ter um fim. Nossa, faz pensar. A morte dá sentido à vida. Pois é. Será que a finitude, saber que temos um tempo limitado, é o que dá valor, urgência, significado para tudo? Ou será que a gente conseguiria encontrar propósito e alegria numa vida sem fim? Superar esse tédio que o Williams imaginou, como outros filósofos argumentam? Fica a reflexão, então. O valor que a gente dá para essa nossa vida, finita. Uma questão para levar para casa, né? Com certeza, uma bela questão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso